Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e vamos dar continuidade à nossa sequência de vídeos sobre inteligência artificial. E a temática de hoje é sobre inteligência artificial e educação, aplicações, benefícios e também desafios. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, nosso intuito aqui não é hoje apresentar ferramentas. Hoje a nossa intenção é justamente discutir quais são esses impactos na educação, como que ela pode ser utilizada, e aí vocês vão ver que existem diferentes níveis, que alguns países já estão mais desenvolvidos, o Brasil, né, tem aí alguns destaques, mas ainda precisa muito evoluir nesse cenário para que a gente possa se equiparar aí com outros países que estão adotando a inteligência artificial em diferentes contextos. Então, a nossa discussão incidirá sobre aplicações da inteligência artificial na educação, personalização do ensino com inteligência artificial, produção do conhecimento e inteligência artificial no apoio à gestão educacional e também alguns desafios, questões éticas e questões em aberto que temos ainda que discutir bastante sobre essa temática. Então, a inteligência artificial ela passou rapidamente de um conceito futurista para a parte integral do nosso cotidiano. Nós vimos na nossa aula passada que ela já vem impactando diferentes áreas do conhecimento e a educação ela não poderia ficar de fora, ela não pode ser uma exceção, ela também deve estar incluída nessa revolução. Então, as tecnologias de IA elas estão cada vez mais revolucionando o cenário educacional e oferecendo oportunidades para a aprendizagem personalizada, eficiência administrativa e melhores resultados educacionais. Então, se pararmos para analisar essa última frase, esse último parágrafo que eu acabei de ler, para quem é estudioso ou para quem é compreendido minimamente sobre inteligência artificial, vai concordar com tudo isso. De fato, ela realmente traz aí grandes benefícios para quem trabalha, por exemplo, com a gestão escolar, pode melhorar os resultados, fazendo aí algumas previsões e também entregando resultados que ajudam o professor a personalizar, direcionar conteúdos na sala de aula. Porém, para quem não é da área, não é estudioso e não é muito crente sobre os potenciais da inteligência artificial, vai ficar se perguntando, mas como que essa ferramenta pode fazer revoluções na sala de aula, se o aluno utiliza para copiar? Bom, mas ele não entende que o professor precisa rever as suas práticas, o professor precisa rever as suas posturas diante dessa nova realidade, pensando e criando outras alternativas de trabalho em que os alunos eles possam usar a ferramenta como um apoio para resolução de problemas e melhoria das ideias que os alunos já têm, e não no intuito de encontrar respostas prontas para perguntas tolas, por exemplo. Né? Mas sobre isso nós vamos discutir mais a fundo mais adiante. Então, de sistemas de tutoria inteligente à gestão de salas de aula com apoio de IA, o impacto é profundo e de longo alcance, ou seja, não é algo que é pontual, não é algo que daqui a pouco vai desaparecer, não. É algo que veio para ficar e que vai avançar cada vez mais. Então, educadores e gestores agora podem usar IA para analisar grandes volumes de dados, obtendo insights que orientam decisões e estratégias mais informadas. Então, a partir do momento em que eu tenho acesso a uma grande base de dados e que eu coloco essa base de dados numa inteligência artificial e começo a fazer perguntas, começo a pedir que ele cruze esses dados e me gere informações importantes, eu consigo tomar decisões muito mais acertadas, ou seja, com mais informação eu consigo ser mais assertivo do que fazer previsões que às vezes eu posso estar completamente equivocado. Então, além disso, a IA está quebrando barreiras educacionais graças às ferramentas que apoiam estudantes com necessidades e estilos de aprendizagem diferentes. Então, digamos que eu tenho um aluno que tem uma necessidade específica, ou seja, baixa visão. A inteligência artificial pode fazer a leitura do material em voz alta para que ele assim possa absorver melhor as informações. Ou, digamos que eu tenho um aluno que tem um estilo de aprendizagem mais visual. A IA pode transformar o texto em esquemas ou em vídeos para facilitar a compreensão e a aprendizagem daquele aluno, ou seja, melhora a percepção de aprendizagem por parte desse estudante. E a IA é capaz também de processar grandes volumes de informações e textos muito além da capacidade humana, produzindo novos conteúdos com base em apresentações simbólicas do pensamento humano
identificando padrões e dados, além de apresentar diversos formatos e facilitar a tomada de decisões humanas. Ou seja, a IA ela é muito boa nessa leitura, interpretação de grandes volumes de dados e também de transformação das informações para outros estilos, como áudio, vídeo, animações. E as práticas emergentes no uso de inteligência artificial na educação demonstram claramente o seu potencial para viabilizar novas formas de ensinar, novas formas de aprender, além de ajudar no aspecto da gestão educacional. Então, à medida que essa IA evolui, seu potencial de transformar a educação só cresce, preparando o terreno para o futuro em que o aprendizado seja muito mais personalizado e muito mais eficaz. Porém, como eu sempre digo, nem tudo são flores. A IA também pode oferecer riscos, tá? Entretanto, a IA pode representar um risco significativo para os estudantes e a comunidade docente, além dos sistemas educacionais e da sociedade como um todo. Como assim? Ora, se o meu aluno ele usa a ferramenta de maneira equivocada, ou seja, para dar resposta às perguntas que ele deveria responder, ou ainda para colocar a IA para realizar atividades criativas que deveriam ser realizadas pelo homem, ou ainda a utilização da IA para respostas a perguntas de múltipla escolha, sem que ele reflita sobre a resposta correta. Então, todas essas são maneiras equivocadas que podem criar um certo vício nesse estudante, podendo se tornar um risco para a sua aprendizagem, na medida em que, no final, ele pode ter o certificado, mas não vai ter o principal, que é o conhecimento. Então, a IA pode também ameaçar a autonomia humana, violando a privacidade de dados, aprofundar desigualdades sistêmicas e exclusões já existentes. Então, na medida em que alguém detém o conhecimento de IA e o outro desconhece completamente a existência dessas ferramentas, eu estou criando aí uma desigualdade. Então, na educação, a IA também pode reduzir processos de ensino e aprendizagem, na medida em que o aluno, às vezes, ele pode dizer, eu não vou prestar atenção na aula, porque quando eu chegar em casa eu vou pedir que a IA me explique. Ou ainda tornar o processo de aprendizado algo muito mecânico, em que não há discussões, em que não há reflexões, e sim a entrega de respostas prontas e acabadas. Além disso, pode limitar a educação apenas àquilo que a IA é capaz de produzir, ou seja, o aluno deixa de ir nas bases de dados, nas bibliotecas digitais e passa somente a pesquisar tudo na inteligência artificial. E assim fica limitado a somente aquilo que a IA consegue produzir. E o investimento desproporcional em tecnologia, em detrimento do desenvolvimento humano, pode agravar a escassez mundial de professores qualificados. Então, na medida em que as pessoas pensam assim, bom, mas para que eu vou fazer um mestrado e um doutorado se os alunos agora só querem aprender com inteligência artificial, não querem mais aprender com os docentes? Então, de certo, pode diminuir aí o quantitativo de pessoas que se interessam em seguir a carreira docente. Então, eu sempre recomendo que a inteligência artificial seja utilizada com parcimônia, ou seja, o uso da IA na educação exige uma consideração cuidadosa, incluindo aí uma análise dos papéis em transformação que os professores precisam assumir e das competências necessárias para que façam uso ético e eficaz dessa inteligência. Então, os professores eles deveriam ser os principais usuários da IA, já que eles são adultos, têm maturidade e sabem reconhecer os potenciais dessa ferramenta, transformando aqueles materiais em algo interessante e que, de fato, pode ser educativo para os nossos estudantes. Então, eles são aí como designers e facilitadores da aprendizagem dos alunos, e eles conseguem vislumbrar modelos, estratégias, metodologias e atividades que podem ser interessantes para a aprendizagem ao longo da vida desses nossos estudantes. E para assumir essas responsabilidades, o professor, eles precisam de apoio, eles precisam de formação, eles precisam de pessoas que apoiem o desenvolvimento de suas capacidades, para que assim eles consigam mitigar os possíveis riscos para os estudantes e colaborem aí para um uso cada vez mais eficaz na nossa sociedade de um modo geral. Então, as autoridades educacionais nacionais devem revisar e redefinir dinamicamente os papéis e competências dos professores, além de fortalecer as instituições de formação docente e estabelecer programas adequados que possam garantir uma capacitação. Ou seja, sem capacitação e sem preparação, esses professores eles vão se comportar como muitos colegas que são contra
o uso da inteligência artificial, porém eles não têm argumento, eles não têm conhecimento. E dessa forma eles têm um certo preconceito em relação a essa ferramenta. Então, a IA reconfigura o papel docente de uma relação professor-aluno para professor-IA-aluno. Ou seja, não é mais só o professor e o aluno que estão discutindo em sala de aula. O aluno se apoia na inteligência artificial, o professor também, às vezes, se apoia na inteligência artificial, quer seja para gerar um conteúdo, uma atividade, ou para tirar dúvidas, ou para utilizar em sintonia dentro da sala de aula com os estudantes. Então, poucos países já têm programas para pensar nessa formação de professores. Então, apenas 7 em 2022 já tinham aí algum tipo de programa para capacitar os professores para o uso de inteligência artificial. Então, a IA ela pode amplificar as desigualdades se não for utilizada com consciência crítica. Então, numa pesquisa realizada em 2023, publicada aí no artigo How Artificial Intelligence in Education is Transforming Classroom, The Benefits of AI in Education, traz que educadores em atividades nos Estados Unidos, 60% dos professores já utilizam IA em sala de aula e que 55% afirmaram que ela melhora os resultados de aprendizagem. Então, ao utilizar grandes volumes de dados sobre o desempenho dos alunos, o ritmo de aprendizagem e suas preferências, a IA cria experiências educacionais personalizadas. Então, os estudantes eles podem aprender no seu próprio ritmo, receber feedback imediato e focar nas áreas que precisam melhorar. Então, essa abordagem personalizada, ela termina por engajar os estudantes de uma forma muito mais profunda, reduzindo as frustrações e aumentando a autoconfiança, que é, de fato, essencial para o bem-estar geral dos estudantes. Então, esse foco individual e especialmente importante para os alunos que precisam de um apoio adicional, como aqueles, né, que têm alguma necessidade especial, é importantíssimo. Então, vamos imaginar que a IA ela pode traduzir em Libras um conteúdo para um aluno surdo, ou ainda que a IA pode transformar em áudio um conteúdo em texto, ou ainda que a IA pode transformar um texto em placas para que ele possa, a partir dessas placas em desenho, fazer uma comunicação alternativa. Então, muitas propostas são interessantes para apoio aos alunos com necessidades especiais. Então, tem aqui o link, né, para que vocês possam acessar esse artigo. Então, vamos contar aqui uma experiência interessante que aconteceu num estado no Nordeste brasileiro chamado Piauí. Então, a inteligência artificial está revolucionando as escolas no Piauí e ampliando a oportunidade para os estudantes. Então, nessa reportagem, nós temos aqui que, implantada em 2024, a iniciativa beneficia mais de 120 mil alunos do 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio, reforçando o projeto de universalização das escolas de tempo integral, conduzido pela Secretaria de Educação, SEDUC. Em Guaraíbas, município historicamente marcado por desafios socioeconômicos, a nova disciplina já produziu frutos. No Centro Educacional de Tempo Integral, Paulo Freire, estudantes desenvolveram o protótipo de um aplicativo voltado para a catalogação e distribuição de sementes para agricultores familiares. O projeto, orientado pela professora Amanda Souza, integra a disciplina de IA, Biologia e Projeto de Vida, mostrando como a tecnologia pode resolver problemas da comunidade. Então, com o contato com essa ferramenta, os alunos passaram a contribuir para soluções práticas nas suas realidades. No caso do protótipo, a ideia foi criar um banco de sementes que ajudasse os agricultores afetados pela estiagem, destacou a professora Amanda. Então, a jornada acadêmica dos estudantes tem ganhado novas dimensões nas escolas de tempo integral, que oferecem um período maior para aprendizado e desenvolvimento de projetos. Carolina Pereira, aluna do SET Paulo Freire e concluinte do ensino médio, vê a disciplina de IA como um diferencial que ampliou suas perspectivas. Independentemente da profissão que escolher, a IA será útil porque está presente em quase todos os setores. Essa experiência me ajudou a enxergar novas possibilidades profissionais, avaliou a estudante. Então, percebam que existe aí diferentes usos da inteligência artificial na educação. Então, nós temos, num primeiro momento, um uso em que é explorado os conceitos.
em que os professores ficam sabendo o que é a inteligência artificial, quais os seus potenciais. Então, esse seria um primeiro estágio mais conceitual, né, de trabalhar IA na educação. Eu tenho um segundo momento de IA na educação, que seria utilizar as ferramentas para apoiar a aprendizagem no ensino. Nessa perspectiva, poderíamos pensar em quizzes que constroem automaticamente perguntas e respostas, poderíamos pensar em ferramentas que transformam texto em animação, ou texto em vídeo, ou solicitações em vídeos, ou seja, a IA apoiando a construção de conteúdos ou a construção de artefatos que vão ser utilizados na sala de aula. E num terceiro momento, num estágio bem mais elevado, poderíamos pensar na inteligência artificial para a criação de soluções para problemas reais, como, por exemplo, foi o caso dessa reportagem, que eles queriam um aplicativo para ajudar a comunidade à distribuição de sementes. Então, eles sabem criar aplicativos? Não, mas a inteligência artificial pode ajudá-los a aprender a programar e pode ajudar também a construir os códigos, pode ajudar a construir o aplicativo e assim eles podem, né, ter ideias e a partir do apoio da inteligência artificial resolver problemas do mundo real. Então essa é a grande sacada e a grande utilização que deve ser feita nas escolas e que por vezes, né, em muitos lugares nós ainda estamos distantes dessa realidade porque ainda não conseguimos vencer nem a primeira etapa, que é o quê? Saber o que é a IA, quais os seus potenciais e quais os seus perigos. E aí, numa outra reportagem, também falando sobre essa mesma temática, eu trouxe aqui algumas vozes das pessoas que dizem assim, por exemplo, se eu tiver um texto, uma redação, se eu colocar lá, ele aponta os erros e vai corrigindo. Ele dá exemplos de como eu posso melhorar e vai se adequando ao seu nível. Se você começa baixo, ele vai aumentando de pouco em pouco e vai botando mais dificuldade para você aprender mais ainda. Completa ele. E é claro que pode fazer muito pela educação, muito bem e muito mal. Ele pode fazer muito bem se quem estiver no controle dessas ferramentas de inteligência artificial serão os professores. E quais as habilidades que a gente tem que endereçar? O que a gente tem que estimular que o nosso aluno tem? É uma habilidade central desse novo mundo, é a habilidade da criatividade, outra do pensamento crítico e outra do modo como a vida deve, né, colaborar para trabalho colaborativo. A gente precisa vencer isso aqui para que possa, de fato, ter acesso qualificado à inteligência artificial. Então, ele aponta aí algumas habilidades e competências que são importantes hoje, que é a criatividade, saber trabalhar em colaboração, ter o pensamento crítico, tudo isso é muito importante. O outro expõe que a inteligência artificial ela pode ter grande potencial se estiver na mão das pessoas corretas, e ali o aluno deu também um exemplo inteligente, né, na questão da redação, de como usar essa IA para ampliar os seus conhecimentos, e não apenas para dar respostas prontas a problemas existentes. Então, será que é só o Piauí que está despontando no uso de inteligência artificial na educação? Não. O Paraná também tem aí a sua expertise, já conta com 500 mil alunos utilizando inteligência artificial na educação básica. Então, vamos ver aqui de perto essa reportagem que diz que nos últimos anos o governo do Paraná consolidou o uso de inteligência artificial nas mais de 2.000 escolas que compõem a rede estadual de ensino. À medida que coloca o Estado na vanguarda nacional desta inovação, se mostra alinhada a uma tendência global nos processos educacionais, com o recente anúncio do governo da China de que tornará o aprendizado de IA obrigatório a partir do segundo semestre de 2025 no país. E atualmente, mais de 500 mil estudantes paranaenses dos últimos anos do ensino fundamental e do ensino médio já utilizam diferentes ferramentas como esta tecnologia em sala de aula para facilitar o processo de aprendizagem. Entre as funcionalidades que já contam com o auxílio da IA estão o ensino de disciplinas como matemática, inglês, assim como aplicativos que ajudam na elaboração de correção de redações aos alunos. Então, o que a gente observa, né, é que, de fato, no Paraná, eles têm uma utilização diferente do Piauí. Como assim?
No Paraná, eles utilizam a inteligência artificial como um apoio para os alunos na questão do aprendizado, tá? Já no Piauí, as ferramentas são utilizadas pelos alunos como uma espécie de resolução de problemas. Então, eles identificam problemas e, a partir dos problemas, eles usam a IA para combater o problema, diferentemente do Paraná, que está utilizando o recurso para facilitar a aprendizagem dos conteúdos de um modo geral. Então, são perspectivas diferentes, não deixa de ter a sua importância, mas eles precisam avançar para esse estágio superior, que é, de fato, usar a IA para resolver problemas. Uma outra matéria que eu também recomendo é o artigo que saiu na revista Redação Revista Educação, e o título do artigo chama-se Inteligência Artificial na Educação é promissora, mas traz desafios. Então, o Marcelo Vieira, que é professor de Tecnologia Educacional no Colégio Santa Marcelina, ele comenta que a integração de inteligência artificial na educação é uma tendência promissora para transformar o setor educacional brasileiro. Então, a integração de inteligência artificial na educação é uma tendência promissora para transformar o setor educacional brasileiro, pois oferece novas formas de aprendizagem e de personalização. Contudo, a adoção de tecnologia no ambiente escolar ainda enfrenta barreiras significativas no país, tanto que no que diz respeito à infraestrutura, como também no que diz respeito à formação de professores, quanto a questões éticas, culturais envolvidas nesse processo. Então, de acordo com a pesquisa Perfil e Destaque dos Professores da Educação Básica no Brasil, do Instituto SEMESP, apenas 4,8% dos professores concordam parcial ou totalmente com o uso de IA na aprendizagem e 39,2% afirmam que já utilizaram a tecnologia como ferramenta pedagógica regularmente. Esses dados revelam uma lacuna considerável entre a aceitação da tecnologia e sua aplicação em ambientes de aprendizagem. Então, o que nós podemos constatar? Um problema já conhecido por nós educadores, que muitas instituições não têm a infraestrutura, ou seja, computadores e acesso à internet de qualidade, e também elas não dispõem, né, de capacitação para os professores, ou seja, muitos professores ainda precisam de formação, ou seja, de conteúdos que possam prepará-los para os desafios da introdução das tecnologias e, mais especificamente, da inteligência artificial nas suas práticas pedagógicas diárias. Sem que isso aconteça, dificilmente vamos conseguir avançar. E nós temos um quadro elevado aí de rejeição, ou seja, essa rejeição por conta do desconhecimento ou preconceito que muitos educadores têm em relação à IA. Ora, se eles não sabem o que é inteligência artificial, quais são os limites, quais são os perigos, quais ferramentas existem, como que elas podem apoiar o aluno na criação de uma resposta a um problema real, óbvio que elas vão se sentir ameaçadas, até porque saem várias matérias que dizem que a IA vai substituir o trabalho docente. Prefeituras contratam ferramentas de IA para corrigir redação. Tudo isso vai criando um certo pânico, um certo medo no educador que já desconhece e tem medo de perder o seu espaço para a máquina. Então, podemos vislumbrar também que a IA já está presente em vários setores, em vários contextos, né? Como, por exemplo, a correção automática de provas e atividades. Então, vários aplicativos já têm essa função que permite com que você, ao final de uma aplicação de um teste de múltipla escolha, já traga ali a resposta, ou ainda na medida em que ele digita uma resposta, o sistema já analisa se ele encontra ali as palavras-chave e consegue responder a questão. Chatbots para suporte ao aluno, ou seja, caso ele tenha dúvida, já temos sistemas que respondem às dúvidas dos estudantes, e plataformas que são adaptativas, como o Duolingo, o ChatGPT, Khan Academy, e várias outras que já permitem aí com que o estudante ele tenha um apoio, né, à sua aprendizagem. Outra grande área que está desenvolvida é essa questão da personalização do ensino. Então, na medida em que o sistema ele entende como o aluno gosta de receber as informações, ele já pode personalizar o ambiente para atender a essas demandas e ainda
ajudar o professor na preparação de materiais para públicos com necessidades específicas. Então, se o aluno ele tem facilidade com conteúdo, dificuldade com outro, então ele vai criando conteúdos que são adaptados a essas exigências. Então, ensino sob medida para cada um dos estudantes. Aquilo que o professor demandaria um tempão para fazer isso, a IA pode fazer em questão de segundos. Então, a IA identifica o ritmo, o estilo, as lacunas de aprendizagem e assim gera conteúdos específicos para cada um dos estudantes. Então, ele recomenda atividades específicas, gera trilhas de aprendizagem personalizada, indica metodologias mais apropriadas, e o benefício disso tudo é um aumento da motivação e uma melhoria do desempenho desses estudantes. E aí, para quem vai começar a se aprofundar sobre o uso de IA na educação, a minha recomendação é que comece pelo consenso de Pequim ou consenso de Benjin, vocês vão encontrar esses dois nomes na literatura, que são recomendações para o aproveitamento da IA na educação. Então, ele pretende aí inicialmente responder a seguinte pergunta: como tirar o máximo proveito da IA na educação, minimizando seus riscos? Então, em 2019, o Consenso de Pequim tornou-se aí o primeiro documento da história a oferecer recomendações sobre isso. Então, o consenso, que foi adotado durante uma conferência internacional sobre inteligência artificial na educação, afirma que a integração sistemática da IA na educação permite enfrentar os maiores desafios da educação atual, bem como inovar nas práticas de ensino e aprendizagem, em última instância, atender, né, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de número 4. Então, o texto oferece uma série de recomendações a governos, organizações internacionais e à própria Unesco, que, entre outras coisas, tem aí um papel de desempenhar o apoio, né, aos formuladores de políticas educacionais na implementação das medidas recomendadas. Então, muitos países estão meio que apavorados, não sabem por onde começar, então eles se reuniram e tentaram criar um documento de recomendações para ajudar os países a se direcionar sobre o uso correto, adequado e ético da inteligência artificial na educação. Então, o uso, né, de inteligência artificial na educação, nós temos várias propostas. Eu já comentei aqui algumas, vamos perspectivar aqui algumas outras. Então, ele aponta que a interação com as plataformas de ensino, Moodle, Blackboard, entre outras, a IA pode analisar o histórico de desempenho dos alunos, bem como o estilo de aprendizagem de cada um, sobre as suas preferências, criando aí um plano de estudo personalizado, possibilitando aos professores ter aí um feedback individualizado. Com isso, o aluno pode aprender no seu ritmo, aumentando a retenção de conhecimentos em temas estudados. Então, uma pesquisa realizada aí com 2.000 professores de 4 países, Estados Unidos, Canadá, Singapura e Reino Unido, mostrou que os profissionais eles perdem aí de 20% a 40% do tempo de trabalho, cerca de 13 horas semanais, com atividades que poderiam ser automatizadas com inteligência artificial, como, por exemplo, a preparação de aulas, na medida em que eles podem pedir que a inteligência artificial crie determinados slides ou conteúdos e, a partir dessa base, complementar, porque a IA ela nunca vai criar um material perfeito, então a intervenção humana ela sempre vai ser necessária, permitindo ali com que ele inclua mais conceitos, referências, materiais, porém essa base já ajuda e reduz aí bastante o tempo que ele gastaria preparando materiais do zero. Inclusive ela pode, né, trabalhar também com essa questão do design, das imagens, que também ajudam aí o professor a criar materiais que possam fixar mais a atenção, reter mais o aluno, né, engajar mais para a aprendizagem. A IA também está sendo usada aí para desenvolver sistemas de tutoria inteligente, que servem como uma espécie de um professor particular, trazendo ali a oportunidade ao aluno de tirar dúvidas sobre os mais variados temas, além da automação de tarefas administrativas, como o registro dos alunos, né, a criação de relatórios sobre o seu desempenho, sobre as suas preferências, e ainda, né, pode otimizar os processos que são assim mais burocráticos. E em termos de acessibilidade, os alunos com deficiência eles podem ser beneficiados com sistemas de reconhecimento de voz, transcrição, tradução para outros idiomas e inclusive Libras, né, facilitando aí o acesso desses alunos a esse material. Em outros contextos, seria a preparação de aulas, que nós já comentamos, elaboração de estratégias, como solicitar que a IA crie aulas com recursos que você já tem, ou seja, que ele adapte aquilo que você já tem na sua sala de aula para o aprendizado de um determinado conteúdo, além do desenvolvimento de atividades, exercícios, tarefas, entre muitas outras. Além da criação de provas,
A inteligência artificial também pode ser potente para auxiliar os professores no processo educacional, potencializando a personalização do ensino, fornecendo feedbacks e gerando aí recursos educacionais interativos. No entanto, exige também criatividade, conhecimento sobre prompts, inteligências para avaliar e combinar respostas com novos recursos, estratégias de exploração, ou seja, ele faz, mas a intervenção humana ela é sempre necessária e importante. E nós temos aí o grupo de defensores e de opositores. Entre os defensores, nós temos aí um forte aliado, que é o Pierre Levy. Ele diz que se ele ainda fosse professor, ele iria fazer com que o uso do chat GPT fosse obrigatório para a escrita de redações e que os estudantes que tivessem aí os melhores prompts, que dialogassem melhor com o sistema e fizessem as melhores verificações de textos e conteúdos, teriam aí as melhores notas. Então, o que ele quer dizer por detrás disso? Que ele está muito interessado naqueles estudantes que pensam, que são capazes de produzir boas solicitações e que a partir delas possam extrair os melhores resultados da inteligência artificial. Então, sentar à frente de uma IA e fazer um comando é simples. Agora, fazer um comando que, de fato, te entregue uma resposta qualitativa, rica e com um conjunto de detalhes específicos, somente uma mente capaz de raciocinar essas solicitações é capaz de gerar. Então, essas mentes é que estão sendo mais demandadas nos dias atuais. E aí existem formas equivocadas e não equivocadas de utilizar IA na educação. Então, vou trazer aqui algumas propostas para vocês da maneira que se deve utilizar a mais inteligente da IA. Então, a primeira delas diz respeito aí à elaboração de estratégias práticas para a sala de aula. Entre elas, eu digamos que queira utilizar metodologias ativas na minha sala, porém, eu não tenho aí determinados recursos disponíveis, então eu posso solicitar que a IA faça determinadas adaptações ou ainda crie todas as etapas para uma aplicação prática dessa estratégia na minha sala de aula. Ou ainda a elaboração de questões de avaliações de trabalhos, eu posso pedir que a IA crie uma bateria de questões, eu posso pedir que ela crie com base no modelo, por exemplo, questões de concursos ou questões do ENAD, o Enem, ou ainda questões do tipo case, que ela pode gerar para que eu possa resolver com os alunos em sala de aula, ou ainda a correção de redações ou de textos, em que ele não faça só a correção ortográfica, mas que ele faça a correção no sentido de dar um parecer, dizendo se o texto tem profundidade, que aspectos que precisam ser melhorados, que estruturas que estão mais frágeis, né, se tem coesão, coerência. Então, essa correção pode ser muito interessante e que traz aí aspectos qualitativos para que o aluno melhore em futuras escritas. Ou ainda insights para a escrita de artigos científicos, então ele é capaz de analisar um grande volume de dados e dizer quais áreas que nós temos pouca produção, ou quase nada, ou que ainda não tem produção sobre isso, para que as pessoas possam investir nessas áreas e assim ter pesquisas inéditas. Ou ainda oferecer a tutoria personalizada, que seria como uma espécie de um professor particular, né? Ou ainda a prática de idiomas, né? Que tem aí muitas pessoas utilizado o ChatGPT e outras para facilitar, por exemplo, a aprendizagem de inglês, espanhol, francês e outras línguas, já que a ferramenta permite a conversação em tempo real, permite corrigir você no que você está errando, e ainda a resolução de exercícios, mas não no sentido de jogar lá a questão e pedir que ele te diga qual a resposta correta, mas no sentido de dizer exatamente por que as outras respostas não são corretas. E assim, além de você aprender a correta, você também pode aprender com as demais e assim ampliar seu repertório para futuras questões que envolvam assuntos relacionados a todos esses temas. E aí eu deixo também como recomendação o livro Artificial Intelligence, The Future of Teaching and Learning. Esse livro é interessante porque ele traz aí desde aspectos mais básicos, né, como por exemplo o que é inteligência artificial, como ela pode ser utilizada para o learning, ou seja, a aprendizagem, ou teaching, ou seja, o ensino. E além disso, ele nos traz aqui como fazer a avaliação formativa, como investir nessa questão da pesquisa e desenvolvimento e recomendações. E nessas recomendações, a primeira delas, ela é muito certeira. Ela diz assim, ó, enfatizar os humanos no processo. O que ele quer dizer com isso? Usar a IA, porém não esquecer que os humanos eles precisam, né, ser valorizados. E hoje, na aula, né, uma aluna minha que está fazendo lá uma disciplina
como ouvinte, ela tem uma pesquisa interessante sobre museus e tecnologias. E aí eu propus a ela que ela pensasse também na introdução da inteligência artificial para a geração de conteúdos desses museus, para facilitar o acesso aos visitantes. E que, por detrás, tivesse ali um ser humano, que fosse o curador desse material produzido pela IA, verificando se está tudo coerente ou se a IA não pirou e não criou coisas equivocadas. Além de alinhar os modelos de IA a uma visão compartilhada para a educação, projetar com base em princípios modernos de aprendizagem, priorizar o fortalecimento de confiança, informar e envolver os educadores, focar em pesquisa e desenvolvimento e desenvolver diretrizes e salvaguardas específicas para a educação, ou seja, pensar em estratégias em que esses recursos possam ser utilizados de maneira ética e legal e não, né, de maneira equivocada. E aí temos também aqui 39 exemplos de usos da inteligência artificial na educação, um artigo que saiu aqui da Universidade de San Diego, na Califórnia, em que ele traz aqui, aprendizagem adaptativa, tecnologia assistiva, análise de dados e aprendizagem, gestão de sala de aula, sistemas de tutoria inteligente, correção automática, né, chatbots, jogos, aprendizagem personalizada, são muitas propostas. Né? Acho que vale a pena vocês olharem aqui com calma, né, essas 30 e tantas propostas indicadas pela Universidade de San Diego e, com certeza, encontrar possíveis bons usos para a inteligência artificial na educação. Tá? Então, passando aqui, e aí vocês olham depois com mais atenção. Lá no primeiro slide desse tópico tem o link para que vocês tenham acesso a essa informação. Tá? E aí nós temos algumas questões ainda em aberto sobre IA e aprendizagem, né? Então, até que ponto a IA está promovendo ajuda na aprendizagem dos alunos e não apenas respondendo às tarefas por eles. Então, temos que refletir sobre isso. E aí, quando a gente reflete sobre essa questão, nós temos que pensar no nosso modelo enquanto educador. Então, será que eu estou criando propostas de atividades para que o meu aluno possa pensar, criar, refletir sobre a resposta mais adequada ou apenas criando perguntas que qualquer pessoa consegue responder utilizando uma IA generativa? O trabalho agora precisa, de fato, dar trabalho ao aluno, ele precisa refletir, criar, trazer respostas criativas para aquele problema que foi dado. Ou resolver problemas do mundo real, também é uma excelente proposta. Então, o que os professores conhecem sobre IA para elaborar outras atividades ou ainda saber se realmente foi o aluno que fez? Então, se ele não tiver a menor noção do que a IA é capaz de produzir, com certeza ele vai ser ludibriado pela máquina e pelos estudantes, que já estão utilizando de maneira massiva. Então, saber se aquilo foi produzido por IA é difícil. Eu sempre digo que as questões, as avaliações, elas precisam ser pensadas na perspectiva de que o aluno precisa provar para o professor que realmente ele compreende, tá? Então, a IA está proporcionando melhor apoio para alunos com deficiência, na medida em que ele pode traduzir e converter o material para os estudantes. E para aqueles que estão aprendendo línguas, será que a ferramenta pode ser adequada? Com certeza, né? À medida em que você pode conversar com a ferramenta em tempo real nos mais variados idiomas. Quando a IA é utilizada, a privacidade dos estudantes e seus dados estão protegidos? Nem sempre. Às vezes ele escolhe logar com seu e-mail do Gmail e ali abre uma porta para que a IA ela saiba todos os dados que estão ali armazenados naquela conta de e-mail. Quão eficazes são os sistemas de monitoramento do uso de IA por estudantes no que diz respeito às barreiras, vieses ou outros efeitos indesejáveis no uso da IA? Ou ainda, existem pesquisas ou avaliações de qualidade sobre os impactos da IA na aprendizagem dos estudantes? Pouco temos informações sobre isso, né? Se é positivo, se é negativo, se isso de fato pode ser uma mais-valia. Temos ainda muito a pesquisar e aprender sobre isso. E sabemos não apenas se o sistema funciona, mas para quem funciona, sobre quais condições. Então, sempre digo, para o dono, né, da empresa IA generativa,
Ele tem acesso total na medida em que você, ao logar, deu acesso a essa pessoa para os teus dados do Gmail, por exemplo. Mas, para uma pessoa comum, se eu for lá fazer uma pesquisa sobre quais lugares o professor João esteve nos últimos 15 dias, ele não vai me trazer essa informação. Mas o dono da empresa sabe, porque ao logar com o meu Gmail, ele tem acesso também ao meu celular, na medida em que as localizações elas ficaram ali registradas no Gmail. Então, ele tem acesso ilimitado aos meus dados, tá? Então, isso pode ser um perigo a mais, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais sobre IA e educação. Nós temos ainda muito a caminhar. Lembrando aí, né, que nós temos 3 estágios. O primeiro estágio sobre entender o que é a IA e seus potenciais. O segundo estágio de utilizar a IA dentro de sala de aula para criar materiais e facilitar a aprendizagem. O terceiro estágio de usar a IA para resolver os problemas do mundo, que é, de fato, o estágio mais esperado, né? Para que ele possa apoiar os estudantes nesse aspecto. Então, nos encontramos aí na nossa próxima aula e até mais, pessoal.